Alunos e alunas do Estratégia Concursos, professor Emerson Bruno aqui, ó, de volta com o Tribunal de Justiça de Rondônia. Estamos na maratona para o TJRO. Estava fazendo a transmissão ao vivo, né? Mas infelizmente estão trocando os cabos de fibra ótica aqui da minha região e aí tá tendo alguma instabilidade no sinal de internet nos últimos dias. Então, ó, vou gravar aquilo que eu já tinha começado com todos vocês, tratando justamente aí o quê? Dos principais dispositivos da Constituição do Estado, até completando um pouco, né, a aula que eu ministrei para todos vocês na reta final do TJRO e resolvendo exercícios também ao final aqui, os exercícios que já foram cobrados nos concursos do Tribunal de Justiça de Rondônia e que são pertinentes, que têm a ver com o edital do atual concurso de vocês. Então bora lá? Bora esquematizar, comentar a Constituição Estadual e ao mesmo tempo, ao final aqui, ó, resolver aquilo que já foi cobrado no TJ de Rondônia com relação à Constituição do Estado. Beleza, professor? Então vamos lá. Estratégia Concursos aí, ó, nós estamos na maratona do TJ de Rondônia, dispositivos e questões, lembrando que eu estou completando também a aula que eu ministrei já para vocês lá no curso de reta final. Então aqui, ó, já que a gente trata de poder judiciário como sendo uma das questões mais importantes com relação ao concurso do TJRO, a gente não pode deixar de estudar isso aqui, gente, ó. Controle de constitucionalidade. Ah, e um controle de constitucionalidade o quê, professor? É um controle concentrado, né? Que vai ser junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Então percebam que eu estou falando de controle concentrado, mas com relação a qual Constituição? Obviamente, a Constituição do Estado de Rondônia de 1989. Então, atenção, ó. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Então, eu tenho uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal que contraria a Constituição, lembrando sempre que é a Constituição estadual. E qual que é o macete, professor? Como que eu tenho que guardar isso aqui, ó? Sempre organize um esquema percebendo quem são as autoridades, quem são as mesas legislativas e as instituições que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Então, primeiro, ó, o governador. Então, tem que lembrar que o governador é a primeira autoridade. A segunda autoridade, ó, o procurador-geral de justiça, a segunda autoridade. A terceira autoridade, o prefeito é a terceira autoridade. Ok, professor. A quarta autoridade, o defensor público geral, ó, vai ser justamente a quarta autoridade. E a quinta e última autoridade, os membros da Assembleia Legislativa, ou seja, um deputado estadual. Um deputado estadual, ele pode propor lá em Rondônia uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao TO, ao TJO, ao TJRO, desculpe, né, ao Tribunal de Justiça de Rondônia, ok? Então, ó, são 5 autoridades. Beleza. E mesas legislativas? Quanto que nós temos? Ó, a mesa da Assembleia, uma mesa, beleza? A mesa da Câmara, e aí pode ser a mesa da Câmara, né, do respectivo município aqui, ó, né, duas mesas, né? Então, ó, a segunda mesa, aliás, segunda mesa, né? Não precisa colocar mesas, não, né? A segunda mesa. E também considerem isso aqui, ó, nesse esqueminha, ó, porque é um órgão colegiado da Assembleia Legislativa. Então, ó, o terceiro órgão, né? Então, a mesa barra comissão. Comissões. E aqui, obviamente, as comissões. Tranquilo? Beleza. E por fim, as instituições, ó. Eu tenho que lembrar que existe o Conselho Seccional da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a primeira instituição, partido político,
a segunda instituição. E aqui, ó, sempre prestar atenção nisso aqui, ó. Representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara Municipal, em Câmara de Vereadores. Federações sindicais, a terceira instituição, né? E entidades de classe, a quarta instituição. Por que é interessante você fazer isso? Você perceber quem são as instituições, ó, quem são as autoridades, mesas / comissões e instituições. Porque a gente pode chegar aqui, ó, e fazer o esquema, que é o que interessa, ó. Isso aqui que vocês precisam lembrar no dia do concurso público. Quem que pode propor ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia? Ah, basta esquematizar agora, ó. Eu tenho quantas autoridades? Eu tenho 5 autoridades. Quem são as 5 autoridades que podem propor ação direta de inconstitucionalidade lá no TJRO? Primeiro, e óbvio, né? O governador de estado. Beleza? Depois, o procurador-geral de justiça. Depois, né? O prefeito. Prefeito também pode. Depois, o defensor público geral, o chefe da Defensoria Pública. E, por fim, o membro da Assembleia Legislativa, ou seja, o deputado estadual. Tranquilo? Então, ó, 5 autoridades. 5 autoridades podem provocar o TJRO propondo uma ação direta de inconstitucionalidade. Ok, professor. E quantas mesas / comissões? Então, aqui, ó, 3 mesas / comissões. Lembrando, né, que são 2 mesas em si e mais as comissões permanentes da Assembleia. Então, aqui, ó, mesa da ALRO, da Assembleia Legislativa de Rondônia, mesa de Câmara Municipal, qualquer das câmaras municipais, né, dos municípios de Rondônia, beleza? Então, da Câmara de Vereadores, mostrando, né, que a política municipal e regional tem muita força em Rondônia. Isso não é comum, tá? É esse tipo de situação aqui, ó, mas percebam que eu tenho aí essa previsão. E outra questão também, ó, comissões. Comissões permanentes, atenção, ó, permanentes da ALRO, da Assembleia Legislativa de Rondônia. Tranquilo? Então, ó, 3 mesas / comissões podem justamente propor ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Ok, professor. Além disso, as instituições. E aí, ó, são 4 instituições. Quais são as 4 instituições, professor? Só lembrar, ó. Primeiro, a OAB. Então, ó, primeiro, o Conselho Seccional da OAB. A OAB-RO. A OAB Rondônia. Tranquilo? Beleza. Depois do Conselho Seccional, o partido, atenção, ó, político. Partido político. E aí que vem a grande perspectiva, na minha opinião, ó. Seja o partido político com representação na Assembleia Legislativa de Rondônia, tá? Seja o partido político com representação em Câmara Municipal, mais uma vez mostrando a força da política municipal no estado de Rondônia, tá? Isso aqui, gente, vai chamar a atenção do examinador, ó. Não é só o partido político com representação na Assembleia Legislativa, como acontece em boa parte das constituições estaduais, mas também partido político com representação na Câmara Municipal. Isso aqui é bem peculiar da
Constituição de Rondônia, tá? Então, bastante atenção com isso aí. Além disso, né, o que eu tenho que lembrar? Uma entidade sindical, né? É isso mesmo? Aqui, ó, só lembrar aqui, ó. Federações sindicais, ó, lembrar do nome correto. Federações sindicais e entidades de classe. Então, vamos colocar aqui, ó. Federações sindicais e entidades de classe. Entidades de classe. Beleza? Fechou? Então, ó, o que eu tenho que lembrar? Quem que pode propor ação direta de inconstitucionalidade lá no TJRO contra uma lei ou um ato estadual ou municipal que esteja contrariando a Constituição do Estado? 5 autoridades, 3 mesas/comissões, 4 instituições, ok? As 5 autoridades: o governador do estado, PGJ, prefeito, defensor público geral, deputado estadual. As 3 mesas: mesa da Assembleia Legislativa, mesa de Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, mesa não, né? Comissões permanentes, ó, da LRO, inserindo aqui, né, as comissões. E 4 instituições: Conselho Seccional da OAB, partido político com representação na LRO e na Câmara ou em Câmara Municipal. Para mim é a grande chance, tá? O que mais tem chance de cair é isso aqui, ó, o partido político, beleza? E além disso, as federações sindicais e entidades de classe. Tranquilo? Então sempre bastante cuidado com isso. Todas as vezes que vocês forem estudar uma Constituição estadual, procurem esse artigo, tá? Lembrando também que tem o artigo 103 da Constituição Federal, que aí fala quem pode provocar o Supremo com ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou mesmo pedir a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Mas na CF 88, gente, lá no artigo 103 da CF 88, eu tenho 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições. Lá na CF 88 é 444. 4 autoridades: presidente da República, governador do estado, governador do Distrito Federal, né, e o Procurador-Geral da República, as 4 autoridades. 4 mesas: mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e mesa de Assembleia Legislativa, as 4 mesas. E 4 instituições. Quais são as 4 instituições? O Conselho, aliás, desculpa, primeiro, ó, partido político com representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Entenderam? Então aqui, ó, na Constituição Federal é 4, 4 e 4. Na Constituição Estadual aqui, ó, é 5, 3 e 4. Beleza? Então sempre comparem esse tipo de artigo também, ó, com a CF 88. Sempre estude o artigo 103 da Constituição Federal de 88, porque isso é clássico de cobrança também no Poder Judiciário em qualquer TJ. Tranquilo? Tranquilo. Bola para frente aqui, ó. O que a gente tem que observar ainda, né, nesse controle de constitucionalidade estadual? Parágrafo 1º, clássico de prova também, tá? Olha só. O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, será sempre ouvido nas ações diretas de inconstitucionalidade. Por quê? Porque tem interesse social. E quando tem interesse social, eu sempre tenho que ter a participação oitiva do Ministério Público, tá? Então, o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, será sempre ouvido, percebam que tem um sempre mesmo, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Beleza. Parágrafo 2º é a chamada ADO. O que é ADO, professor? ADIM, ó, existe a ADIM por omissão, ou ADI por omissão, chamada pelos concurseiros de ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADIM por omissão, ADI por omissão. E se ela existe no plano federal,
lá no parágrafo 2º do artigo 103 da CF 88, ela vai existir também no plano estadual. Então, em qualquer Constituição estadual, vocês vão encontrar isso aqui também, ó. Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para suspensão da execução da lei ou do ato impugnado. Eu achei, gente, aqui ó, desculpa aqui ó, eu achei que estava seguindo o ditame da Constituição Federal, tá? Mas enfim, já expliquei algo para vocês aí, ó. Só fiz a confusão dos parágrafos aqui, ó, porque é muita Constituição estadual e junto com a Constituição Federal. Em regra é sempre o parágrafo 2º. Aí eu já estava aqui, ó, raciocinando que era ADI por omissão, que era ADIM por omissão. Então aqui, ó, depois eu volto no parágrafo 2º. Olha só o que a gente tem que lembrar aqui, ó. A ADIM por omissão, a chamada ADO, está no parágrafo 3º, ó. Isso aqui que eu queria explicar para vocês. Depois eu volto ali no 2º, tá? Que também é algo tradicional. É que em Rondônia eles inverteram a ordem dos parágrafos aí, ó. Então aqui, ó. Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, tá? Então aqui entra, ó, a ADIM por omissão, beleza? A chamada, né? ADO. Então aqui, ó, reconhecida a inconstitucionalidade por omissão. Deixa eu apagar aqui, ó, porque depois eu vou precisar desse espaço aqui para explicar esse parágrafo 2º aí, ó. Mas enfim, reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente, ao poder legislativo omisso, por exemplo, para a adoção das providências necessárias à prática do ato ou início do processo legislativo. Por quê? Porque a falta de uma lei, a omissão legislativa, por exemplo, ou a omissão, né, do ato normativo respectivo, está contrariando o texto constitucional. Então, peraí, eu não posso ter essa inconstitucionalidade por omissão. Sempre que existir uma falta de uma norma regulamentadora que é determinada pela Constituição, eu posso estar diante de uma inconstitucionalidade por omissão se aquela norma não é elaborada. Se o omisso é o poder legislativo, o judiciário, na hora que julga a ADO, vai comunicar, vai dar ciência ao poder legislativo omisso. Tipo, o poder legislativo dê início à elaboração da norma. Só que aí o poder legislativo vai virar, né, para o respectivo órgão do poder judiciário, no caso o TJRE, e falar assim, ó, beleza, TJ, vou elaborar. Pode ter prazo para a Assembleia Legislativa começar a elaborar a norma? Claro que não. É isso que vocês precisam observar, ó. Quando o omisso for o poder legislativo, não existe prazo, tá, para que o poder legislativo inicie o processo legislativo. A consequência é simplesmente a comunicação ao poder competente. Então foi lá o TJ e julgou, reconheceu uma inconstitucionalidade por omissão. Então, ó, reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar norma efetiva dessa Constituição. Então, a falta da norma está afrontando a Constituição. A falta da norma está gerando uma inconstitucionalidade. Mas, se o omisso for o poder legislativo, a única coisa que a decisão vai fazer é comunicar ao poder legislativo a necessidade o quê? De iniciar o processo legislativo. Se a Assembleia vai iniciar ou não, ela não pode ter tempo. Por que não pode ter tempo para a Assembleia iniciar o processo legislativo nesse caso? Porque a função típica de legislar não é do Poder Judiciário. A função típica de legislar é do Poder Legislativo, é da Assembleia Legislativa. Entenderam? Então é por isso que eu tenho isso aqui, ó. E aí vem a questão de prova também, ó. E em se tratando de órgão administrativo, para emiti-lo em 30 dias, sob pena de responsabilidade. Por que no órgão administrativo pode ter prazo, professor? Porque órgão administrativo não tem como função típica legislar. É sim uma função atípica. Entenderam?
Então aqui, ó, o omisso, ou melhor dizendo, a omissa é a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Vem o TJRO e reconhece uma inconstitucionalidade por omissão e fala: Assembleia, elabore a norma. Aí a Assembleia vai virar para o TJ e falar assim: beleza, TJ, vou elaborar. Tem prazo? Não tem prazo. Por quê? Porque a função típica de legislar é da Assembleia e ela faz no tempo que ela entender necessário, ok? Agora, o omisso é um órgão administrativo do Poder Executivo, do governo do Estado de Rondônia. Vem o TJ de Rondônia e declara a inconstitucionalidade por omissão. Em quanto tempo eu tenho que ter a elaboração da norma por parte do órgão administrativo? 30 dias. Por que que no órgão administrativo pode ter a fixação de prazo? Porque não é função típica do órgão administrativo legislar, mas sim uma função atípica. Entenderam? Então, ó, aqui, gente, é a mesma redação da CF 88. É a mesma regra que vocês vão encontrar no artigo 103, parágrafo 2º da CF 88. Mas com relação a uma ADO, a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, julgada por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal, com relação à CF 88. Entenderam? Então, da mesma forma que tem na Constituição Federal, tem que ter na Constituição Estadual, justamente pelo princípio da simetria, em respeito ali, ó, ao princípio da simetria. Tranquilo? Então, cuidado com o parágrafo 3º. Agora sim, voltando lá no parágrafo 2º, tá? É que, como eu disse para vocês, a Constituição do Estado de Rondônia inverteu a ordem padrão aí, ó. Em regra, a ADIM por omissão é o segundo, tanto é que é o parágrafo 2º lá da CF 88. Mas beleza, olha só. Parágrafo 2º, que está falando de todas as inconstitucionalidades, tá? Não apenas a ADIM por omissão. Declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a decisão, o acórdão do TJRO, né? Obviamente aqui, ó, o acórdão do TJRO, será comunicada, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para a suspensão da execução da lei ou ato impugnado. Então, ó, se a norma é estadual, o TJRO comunica à Assembleia Legislativa. Se a norma é municipal, o TJRO comunica à Câmara Municipal respectiva, que vai agir como legislador negativo e retirar a norma, né, do ordenamento jurídico como um todo. Beleza? Então, declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal para a suspensão da execução da lei ou do ato impugnado. Na verdade, é o seguinte, tá? Como é controle concentrado e como o efeito do controle concentrado é erga omnes, vale contra todos e vinculante, na prática, aquela norma não existe mais no ordenamento jurídico. Mas percebam que a Constituição Estadual, assim como as demais, tá, exige uma espécie de formalização. Porém, o Supremo já decidiu que essa formalização da retirada da norma pelo Poder Legislativo competente, tá, é uma mera formalidade. Ela não é essencial. Não existe uma inconstitucionalidade se a Assembleia, por exemplo, não retira. Ou se a Câmara Municipal não suspende. Por quê? Porque, de todo modo, a decisão já do TJ no efeito concentrado tem efeito erga omnes e vinculante. Então, aquela norma já foi expulsa do ordenamento jurídico estadual, ok? Mas isso é jurisprudência do Supremo. Acho pouco provável, mesmo sendo prova da FGV, eles explorarem isso no parágrafo 2º. Ó, o que eu quero que vocês tomem cuidado aqui, ó? A questão de prova, ou ela estará no parágrafo 1º, porque Ministério Público Estadual sempre tem que ser ouvido em ação direta de inconstitucionalidade, tem interesse social, obviamente, e quem vai representar o MPE, obviamente, é o seu chefe, o Procurador-Geral de Justiça, afinal de contas é um processo de competência originária do TJRO, então isso aqui, ó, é importante. E outra questão importante é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADI por omissão, ADIM por omissão,
ou popularmente conhecida como ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Tranquilo? Tranquilo. Mais parágrafos aqui, ó. Parágrafo 4º. O Tribunal de Justiça apreciará, na verdade, tá? Não, desculpa aqui, ó. Quando o Tribunal de Justiça apreciar, né? Lê direito, professor, ó. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo estadual, citará previamente o Procurador-Geral do Estado ou o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, que defenderá o ato ou texto impugnado, ou, em se tratando de norma municipal, o prefeito para a mesma finalidade. Marquem também, ó. Isso aqui é outra questão importante e recorrente em concursos públicos. O que é um órgão do Poder Judiciário, um tribunal no caso o TJRO, julgar, apreciar inconstitucionalidade em tese? Ele está julgando uma DI. Então, olha só o que acontece aqui, ó. O que a gente tem que lembrar? Nós temos que lembrar que a relação processual, gente, é uma relação trilateral. Estou desenhando um triângulo aqui, ó, tentando, né? Entre autor, juiz e réu, ok? Qualquer relação processual em um processo contencioso, na jurisdição contenciosa, ou seja, onde eu tenho um conflito, eu tenho uma relação processual trilateral entre autor, juiz e réu. E aí parem para pensar. Quando a gente fala do julgamento de uma inconstitucionalidade em tese, eu estou falando de controle concentrado e o que está sendo julgado é uma ADI, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Entenderam? Ah, quem que é o autor? Ah, professor, o autor está aqui, ó. Uma das 5 autoridades, 3 mesas, 4 instituições. Então, o que eu tenho que lembrar? O autor aqui, ó, é um dos legitimados do artigo 88. Quem que é o juiz? O TJ de Rondônia. E quem que é o réu, ou melhor dizendo, a ré? É a norma, ou o ato, né? Norma ou ato. Só que aí o que eu tenho que lembrar? Se é uma norma ato da Assembleia Legislativa de Rondônia, quem vai justamente ser citado para vir defender a norma, então aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Se o réu, né, se a ré é uma norma, tá? Mas no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia, quem que precisa ser citado para defender previamente a norma? O Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, tá? Toda Assembleia Legislativa tem o seu Procurador-Geral. Ah, se a norma é uma norma do Estado, do governo de Rondônia, um ato norma barra do Estado, quem vai ser citado para vir defender a norma é o PGE, é o Procurador-Geral do Estado, que é o advogado do Estado. E quando for uma norma municipal, quem que vai ser citado? O prefeito. Entenderam? Então o importante é vocês ficarem de olho nisso aqui, ó. Eu preciso completar a relação processual. A relação processual, ela é completada por um ente abstrato, por uma norma ou por um ato. O ato barra norma consegue contratar advogado para se defender? Obviamente não. E aí, em respeito ao contraditório e ampla defesa, alguém precisa ser citado para defender o ato barra norma que está sendo atacado. Ah, se é um ato barra norma da Assembleia, o Procurador-Geral da Assembleia. Se é um ato barra norma do governo estadual, do executivo, o Procurador-Geral do Estado. Se é um ato barra norma de um município, o prefeito daquele município. Entenderam? Então aqui, ó, principalmente nos cargos nível superior, tomem cuidado. Tomem cuidado com o parágrafo 4º. Eu preciso respeitar contraditório e ampla defesa. Obviamente, quando o Tribunal de Justiça apreciar inconstitucionalidade em tese, ele está julgando uma ADI, tá? Eu preciso ter a citação do PGE
quando a norma for do governo estadual, ou o ato, ó, norma ou ato normativo, tá? Quando for da Assembleia, cita o procurador-geral da Assembleia, tá? E quando for norma municipal, cita o prefeito para defender o ato ou texto impugnado. Tranquilo? Espera aí, professor. Tem similar lá na Constituição Federal? Claro que sim. Tá? Aí eu tenho o artigo 103, parágrafo 3º da CF 88. Lá na CF 88 a gente vai encontrar isso também. Só que aí quem é citado para vir defender a norma é o advogado-geral da União. Beleza? Então compare lá com o artigo 103, parágrafo 3º da CF 88, mas principalmente percebam a realidade na Constituição do Estado de Rondônia. Quando a norma for da Assembleia, norma barra ato da Assembleia, o citado para vir defender a norma é o Procurador-Geral da Assembleia. Quando a norma barra ato for do governo estadual, o citado é o Procurador-Geral do Estado, responsável pela advocacia pública no Estado. E quando for norma barra ato de um município, o prefeito do respectivo município. E principalmente, ó, tendo em vista que vocês estão fazendo um concurso da FGV. Por quê? Por que eu tenho que ter isso aí, professor? Ora, para preservar o devido processo legal. E para preservar devido processo legal, eu preciso ter contraditório e ampla defesa. O ato barra norma é um ente abstrato. Alguém precisa defender aquele texto, porque senão só ficam os legitimados acusando de ser inconstitucional e o TJ julgando. E quem vai defender? Para formar a relação processual por completo, eu preciso citar alguém com capacidade de defender aquele ato barra norma. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Aí olha só, parágrafo 5º, né? Sem querer aqui, ó, o parágrafo 6º saiu junto aqui, mas a gente separa ele, ó. Vamos lá. Podem marcar o parágrafo 5º também, ó. Isso aqui é a chamada cláusula de reserva de plenário. O que é isso, professor? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de seu órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente, ou seja, no curso de um processo, ou como objeto de ação direta. Então, seja no controle concentrado, seja no controle difuso de constitucionalidade, sempre que um tribunal, gente, sempre que um órgão colegiado do Poder Judiciário, um tribunal for decidir sobre inconstitucionalidade, seja de lei ou ato normativo, tá? A maioria tem que ser o quê? Maioria absoluta. Espera aí, professor, nós estudamos isso na Constituição Federal? Sim, é a mesma coisa aqui, ó, do artigo 97 da CF 88. Isso aqui, gente, é a chamada cláusula de reserva de plenário. O que é a cláusula de reserva de plenário? Nas decisões sobre inconstitucionalidade no Brasil como um todo, porque está no artigo 97 da CF 88, as decisões precisam ser tomadas por maioria absoluta. Basta lembrar lá do 97, mas o 97 está reproduzido na Constituição do Estado de Rondônia, no parágrafo 5º do artigo 88. Compreenderam? Então percebam que sempre que o TJRO for julgar uma ADI, seja ADI normal, seja ADI por omissão, a ADO, sempre maioria absoluta. Qual é a maioria necessária para se declarar inconstitucionalidade no Brasil? Maioria absoluta. Seja em ação direta, controle concentrado, competência originária do respectivo tribunal, seja incidentalmente. O que é incidentalmente? Surgiu uma inconstitucionalidade no curso de um processo, no curso da análise de um caso concreto. E aí vai o Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade. Maioria absoluta. Maioria absoluta do respectivo tribunal ou do respectivo órgão especial, se houver órgão especial. Ok? Beleza. Parágrafo 6º. É de competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário o controle difuso ou concreto de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Não entendi, professor. Muito tranquilo isso aqui, ó.
Sempre que a gente fala de controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, existe dois tipos de controle de constitucionalidade por parte do Judiciário. Existe o concentrado, tá, que também é chamado de abstrato, ou então, ó, em tese, é só observar lá o parágrafo 4º, ó. Em tese, é a mesma coisa que controle concentrado. Ah, como é que eu provoco o controle concentrado do TJRO? Ingressando com uma ação direta de inconstitucionalidade. Os legitimados, né? As 5 autoridades, 3 mesas, 4 instituições. Entenderam? Então você entra com a ADI lá no TJRO. Ok? Show de bola. Beleza, professor. Mas é só esse controle que existe? Não. O Poder Judiciário também faz controle difuso de constitucionalidade, que também é chamado de controle concreto. Por quê? Porque ele está relacionado a um caso concreto que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário. E quando a gente fala desse controle difuso barra concreto, ele é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário. Entenderam? Inclusive pelo TJRO. Aqui, gente, eu estou falando daquela inconstitucionalidade que começa, por exemplo, junto ao juiz de direito. E da decisão do juiz de direito cabe recurso para onde? Para o TJRO. Entenderam? Então percebam que eu tenho tanto o controle concentrado, mas quando que eu tenho o exercício do controle concentrado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia? Quando ele julga uma ação direta de inconstitucionalidade. E tenho também o controle o quê? Difuso, ó, o concentrado daqui, que também é abstrato em tese, e aqui o difuso barra concreto, ó, todos os órgãos do Poder Judiciário. Juiz de direito pode julgar. E da decisão do juiz de direito, inclusive, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o Tribunal de Justiça de Rondônia. Lembrando que o controle difuso concreto ele é incidental, porque não necessariamente ele pode ter dado origem à demanda. Pode ser que ele surja durante, tá, o processo em si. Então, no controle concreto barra difuso, eu tenho também o incidental. Por quê? Porque surge no decorrer da análise daquele caso concreto. Beleza? Então percebam isso aí, ó. E sempre que o Poder Judiciário for declarar inconstitucionalidade, seja no concentrado, seja no difuso, tem que ser por maioria absoluta, quando for justamente um órgão colegiado. Tranquilo? Então o parágrafo 6º tem a ver com o parágrafo 5º. Então por isso que eles colocaram inclusive aí na sequência. Ó, pode dar um print screen aí, cuidado, isso aqui é a telinha de prova também, tá? Ó, vou até colocar aqui, ó. Tela de prova. Beleza? Bastante atenção, bastante cuidado aqui, né, com essa parte da Constituição do Estado. Beleza, professor. Bola para frente. Também acho, ó. Artigo 89. Pode o Tribunal de Justiça estabelecer sessões especializadas, integradas por órgão fracionário da área de sua especialização, na forma que dispuser seu regimento interno. Como assim, professor? Câmaras. Eu posso ter câmaras dentro do Tribunal de Justiça? Claro que sim. Com competência exclusiva, inclusive especializada. Câmara Civil, Câmara Criminal e assim por diante. Tranquilo? Sem novidade nenhuma aí. O 89 é bem básico, o regimento interno deixa ele assim bem natural quando você estuda lá o regimento interno do respectivo tribunal. Beleza, professor. Seção 4 dos juízes de direito. O que a gente tem aqui, ó? Artigo 90. Os juízes de direito e juízes substitutos na jurisdição comum estadual de primeiro grau, primeira instância, integram a carreira da magistratura nas comarcas e juízos e com a competência que a lei de organização e divisão judiciárias determinar. Todo estado não tem a sua respectiva lei de organização e divisão judiciárias, que inclusive é de iniciativa privativa do respectivo TJ? Sim, todo estado tem. E todo estado vai dividir o seu território em comarcas. E dentro da comarca eu vou encontrar o juízo de direito, o juiz de direito, ou seja, varas da justiça estadual.
Pode ser uma competência única, vara única, e pode ser competência especializada. Eu posso ter a vara civil, a vara criminal, a vara de família e assim por diante. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui o artigo 90. Ó. Quem que vai estar lá na vara exercendo a judicatura? Ah, o juiz de direito, titular da respectiva vara, ou um juiz substituto. Entenderam? Então, os juízes de direito e juízes substitutos, na jurisdição comum estadual de primeiro grau, de primeira instância, integram a carreira da magistratura nas comarcas e juízos e com a competência que a lei de organização e divisão judiciárias determinar. Beleza, professor. Bola para frente. Também acho, tá? Vamos lá, ó. Parágrafo único. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com competência exclusiva para as questões agrárias. Ó, o importante aqui é perceber qual é o juízo. Ó. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial. Então, o juiz que decide conflitos agrários, questões agrárias em Rondônia, é um juiz de direito de entrância especial. Beleza? Então, ó, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário, para eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Então, ele tem um caráter itinerante? Sim. Ele pode ir até a fazenda, por exemplo, invadida? Sim, ele pode ir até lá. Beleza? Então, ele tem esse caráter itinerante. Mas espera aí, professor. Nós já estudamos isso na Constituição Federal? Sim. Isso aqui, ó, é o artigo 126 da CF 88. Tá? Qual que é a novidade? A entrância do juiz. Ó. Por isso que o examinador, se vier, ele vai vir aqui, ele vai perguntar qual que é a entrância desse juiz da vara de conflitos agrários ou esse juiz para dirimir esses conflitos fundiários, essas questões agrárias. Ah, é um juiz de direito de entrância especial em Rondônia. Tá? E aproveita aqui e lembra o seguinte, ó. Lembra o seguinte, tá? Atenção, ó. TRFs, TRTs e TJs, tá? Eles podem funcionar descentralizadamente. Podem funcionar descentralizadamente. Ok? Então, ó, quais são os tribunais que podem funcionar descentralizadamente, constituindo as chamadas câmaras regionais? Ah, professor, eu posso ter isso no âmbito dos TRFs, dos TRTs e do TJ. Isso está na CF 88, tá? Nos respectivos artigos. No 107, no 115 e no 125, tá? Eu só estou esquematizando aqui para vocês, porque é uma questão importante. E outra coisa também, ó. TRFs, TRTs e TJs, tá? Eles instalarão, então, ó, instalarão programas de justiça itinerante. A exemplo de uma justiça itinerante no âmbito estadual, justamente o juiz da vara de conflitos agrários. Entenderam? Então aqui, ó, eu só estou aproveitando e puxando lá na Constituição Federal uma informação importante para vocês, ó. TRFs, TRTs e TJs podem funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais. E TRFs, TRTs e TJs precisam instalar programa de justiça itinerante. Uma previsão de justiça itinerante nos estados já está prevista na chamada vara de conflitos agrários, que é o artigo 126 da CF 88 e que está reproduzido aqui na Constituição do Estado de Rondônia, no artigo 91. Entenderam? Então é por isso que eu falo, ó, vale muito a pena estudar a Constituição Estadual, mas tendo a base da Constituição Federal. Por isso que a todo momento eu vou lá na Constituição Federal e retomo ela aqui para vocês, relembro, né, todos vocês, essas questões importantes da Constituição Estadual.
Beleza, professor. Bola para frente. Também acho. Vamos lá, vamos para outro ponto importante aqui, ó. Se bem que isso aqui vocês estudam no direito constitucional também como um todo, lá no artigo 5º, ó, dos tribunais do júri. Em cada comarca existirá pelo menos um tribunal do júri, presidido pelo juiz de direito e composto de jurados com a organização que lidera a lei. Então, gente, em cada comarca eu encontro pelo menos um juiz de direito, porque a comarca pode ser de vara única, tá? E também o quê? Tribunal do júri. Por quê? Porque se acontecer um crime doloso contra a vida, o tribunal do júri não tem que ser instalado? Então, em qualquer comarca do Brasil, tá? Não só de Rondônia. Em qualquer comarca do Brasil, eu vou encontrar pelo menos um juiz de direito e um tribunal do júri, tá? Quando for necessário, se instala o tribunal do júri em razão da ocorrência de crimes dolosos contra a vida, beleza? E aí eu tenho que lembrar daquelas mesmas características do tribunal do júri que vocês estudam no artigo 5º, inciso 38 da CF 88, tá? O que eu tenho no tribunal do júri? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Repetiu a linha A, a linha B, a linha C e a linha D. Né? Então, ó, sempre lembrar, ó, competência do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, soberania dos veredictos, sigilo das votações, plenitude de defesa. São outras características importantes do tribunal do júri. Tranquilo? Tranquilo, professor. Não vou errar isso porque isso é básico de artigo 5º. Exatamente. É massinha 1 de direito constitucional. Isso aí, né? Beleza. Bola para frente. O que a gente tem ainda na Constituição do Estado com relação à justiça estadual? Isso aqui também é outro ponto que vale o destaque, ó. Sempre lembrar do artigo 25, parágrafos 3º, 4º e 5º da CF 88. Porque olha só, artigo 93. A Justiça Militar, constituída na forma da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, terá como órgão de primeira instância os Conselhos de Justiça e de segunda o Tribunal de Justiça. A redação da Constituição Estadual aqui, ela está desatualizada em relação à Constituição Federal. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ó? Em tese, a FGV vai cobrar a organização constitucional correta, que é a organização prevista no artigo 125, parágrafo 3º. Então, o que você tem que lembrar sobre a Justiça Militar Estadual, não só em Rondônia, mas em qualquer lugar, tá? Olha só, na primeira instância, eu vou encontrar o juiz de direito do juízo militar, beleza? Mais os conselhos de justiça. Então não existe hoje tão somente um órgão de primeira instância, de primeiro grau da Justiça Militar Estadual, mas na verdade 2 órgãos de primeira instância. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias o julgamento é feito só pelo juiz de direito do juízo militar. Ah, quais situações, professor? Isso aqui, ó. Crime militar, tá? Praticado contra civil, desde que não seja um crime doloso contra a vida, tá, gente? Porque se for crime militar contra um civil, mas um doloso contra a vida, aí vai ser competência do Tribunal do Júri. Mas, enfim, não sendo competência do Tribunal do Júri, vai ser o juiz de direito do juízo militar. E ele vai julgar isso aqui, ó, de forma singular, sozinho, tá? E outra coisa também, ó, que ele julga sozinho. Ele julga ações judiciais disciplinares militares. Por que é o juiz de direito do juízo militar que julga sozinho, de forma singular, uma ação judicial disciplinar militar? Porque na ação judicial disciplinar militar, o subalterno, o cabo, por exemplo, está questionando a prisão disciplinar emanada pelo capitão. Entenderam?
Então eu tenho um subalterno questionando o superior hierárquico. Só para ficar num exemplo, o cabo questionando, né, uma decisão, uma ordem do capitão. Então não faria sentido ser no Conselho de Justiça. Tem que ser o juiz de direito do juízo militar julgando de forma, né, individualizada, ou seja, de forma singular. Por quê, professor? Porque esse juiz de direito aqui, ó, ele também faz parte do Conselho de Justiça, tá? O Conselho de Justiça, ele é formado por 5 integrantes. E aí eu tenho como presidente do Conselho de Justiça o próprio juiz de direito do juízo militar. Então percebam que o juiz de direito do juízo militar, ele faz parte do Conselho de Justiça. Ele preside o Conselho de Justiça, mas quando for as duas situações anteriores, ele sai do Conselho de Justiça e vai julgar sozinho o crime militar praticado contra civil e as ações judiciais disciplinares militares. Entenderam? E os outros representantes, professor, são 4 militares, tá? E aí englobando ali, ó, tanto a Polícia Militar, oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Compreenderam? Então, ó, percebam que o Conselho de Justiça, ele é um órgão colegiado, mas ele é um órgão colegiado onde prepondera militares. Por isso que quando for crime militar praticado contra civil e ação judicial disciplinar militar, o juiz de direito do juízo militar sai, entre aspas, do Conselho de Justiça e julga sozinho, para evitar corporativismo. Entenderam? Então é por isso que eu tenho, né, essa organização da justiça militar em primeira instância no Brasil hoje, tá? Lembrando que o Conselho de Justiça aqui, ó, ele vai julgar os militares do Estado nos demais casos. Quem são os militares estaduais, professor? O policial militar, o membro do Corpo de Bombeiros Militar. Entenderam? Então, ó, é só lembrar, isso aqui é só tratar, né, do Conselho de Justiça e lembrar que ele é uma composição colegiada. Peraí, professor, isso é qual parágrafo da Constituição? Isso aqui, gente, ó, é o artigo 125, eu coloquei aqui o parágrafo 3º e o parágrafo 5º, sobretudo, tá? Ok, professor. Mas a primeira instância da Justiça Militar decidiu. Da decisão da primeira instância, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o Tribunal de Justiça de Rondônia. Porque em Rondônia não tem TJM. Então aqui, ó, eu tenho que lembrar que não há Tribunal de Justiça Militar em Rondônia. Por quê? Porque para ter Tribunal de Justiça Militar, tem que ter um efetivo ativo, somando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, superior a 20 mil. E Rondônia não tem. Entenderam? Então não há TJM em Rondônia. Naturalmente, das decisões da primeira instância da Justiça Militar Estadual, elas serão remetidas para quem? Para o TJRO, e lá dentro do TJRO tem uma Câmara Militar, beleza? Então tá aqui, ó, a primeira instância da Justiça Militar. A segunda instância da Justiça Militar Estadual é representada pelo próprio TJRO. Não errem isso também, tá? É tanto matéria da Constituição Federal como matéria da Constituição Estadual. Então, por isso, a importância do artigo 93. Beleza. 94, ó, juizados especiais. 94. Serão criados e instalados, no prazo de 180 dias da promulgação dessa Constituição, então já foi, juizados especiais, providos por juízes togados, que é o juiz, bacharel em direito, concursado, que usa a toga, e togados e leigos. Então, na composição de um GESP, eu posso encontrar tanto só o juiz togado, como juízes togados e juízes leigos, que pela Lei 9.099 é aquele advogado que topa trabalhar de graça dentro do juizado especial, conciliando as partes, tá? Tá lá previsto na Lei 9.099. Só que aí a gente vai para a realidade, né? E qual que é a realidade? Que advogado, em regra, vai trabalhar de graça dentro de juizado especial, conciliando as partes? Não existe. Aí, na prática, o que os tribunais fazem? Contratam estagiários
para exercerem as funções de conciliadores. Ah, professor, o conciliador é o juiz leigo? Não. O conciliador é um estagiário que na prática vai fazer a função do juiz leigo, tá bom? Mas então tem essa figura aí. E algumas leis de organização judiciária regulamentaram o juiz leigo também. Você ali, enquanto advogado, pode fazer uma provinha, né? Um concurso para juiz leigo, inclusive ser remunerado. A não remuneração é a regulamentação originária da Lei 9.099, tá? / 95. Mas nada impede que uma lei de organização e divisão judiciárias remunere o juiz leigo. O concurso não vai perguntar isso para vocês. O que o concurso vai perguntar é o seguinte, ó. Qual que é a composição de um juizado especial, professor? Há um juizado especial, ou ele é provido composto só por juiz togado, ou por juiz togado e juízes leigos, tá? Conforme previsto na respectiva lei de organização e divisão judiciárias. Para conciliação, julgamento e execução do que, gente? Causas cíveis de menor complexidade. Qual que é a competência cível, tá, de um juizado especial? Causas cíveis de menor complexidade. E se eu estou na justiça estadual, até 40 salários mínimos, né? Então, até 40 salários mínimos. Aí também, ó, o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. Professor, o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Ela é aquela punida com até 2 anos de detenção. Até 2 anos de detenção, tá? É justamente uma infração penal de menor potencial ofensivo. E no juizado especial, muita gente sabe disso, o procedimento ele é mais célere, ele é mais rápido, tá? Prepondera a oralidade e não o procedimento escrito. Ele é sumaríssimo, é o mais rápido de todos, permitidos, né, nas hipóteses previstas em lei, transação, acordo, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. É a chamada transação penal. Eu não posso ter a transação penal dentro do juizado especial? Não se estuda isso no processo penal? Então percebam, ó, que eu posso ter acordo tanto no civil quanto no penal com a chamada transação penal. E uma característica bem comum da FGV aí em seus concursos, ó, e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então bastante atenção com isso aqui, ó. Julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Não entendi, professor. É só lembrar disso aqui, ó. Começou o processo no juizado especial. Aí o juiz lá do juizado especial julga. Julgou em primeira instância. Da decisão, cabe recurso para uma turma de recursos ou turma recursal. Só que essa turma de recursos, ela não é composta por desembargadores. A composição aqui, ó, são três juízes de primeiro grau. São juízes, gente, do próprio poder judiciário, ou seja, juízes de direito, inclusive muitas vezes do próprio sistema dos juizados especiais. Entenderam? Ah, mas peraí, professor, pode ser justamente que o juiz se depare com um recurso contra a decisão dele. Sim, só que aí entra o suplente, tá? Ou seja, a composição das turmas recursais, em regra, ela não é permanente. Instala-se a turma recursal para julgar os recursos. E aí pode ser que um juiz que faz parte da turma recursal se depare contra um recurso da decisão dele mesmo. Ele não pode julgar, ó. Entra o suplente no lugar dele. Na verdade, são 3 titulares e 3 suplentes. Só que, sinceramente, ó, o concurso não vai chegar a tanto. Numa questão da Constituição Estadual, vocês têm que lembrar o seguinte, que a turma recursal não é composta por desembargadores, que a turma recursal é composta por juízes de primeiro grau, tá? Então aqui, ó, é uma peculiaridade, né? Porque quem que representa a primeira instância dos juizados especiais? A primeira instância é o GESP em si. E quem que representa a segunda instância dos juizados especiais? A turma recursal. Só que ela não é composta por desembargadores, mas sim, ó, por turmas de juízes de primeiro grau. Então a composição, o juiz que está lá dentro,
é juiz de primeira instância. Mas qual que é a característica do órgão em si? O órgão julga recurso. E se ele julga recurso, é duplo grau de jurisdição. Quem julga recurso em duplo grau de jurisdição tem característica de órgão de segunda instância. Então não confundam a classificação do órgão, segunda instância para turma recursal, entendimento majoritário inclusive, tá? Segunda instância para turma recursal, não confundam a classificação do órgão com a classificação de quem está lá dentro, do cargo de quem está lá dentro exercendo a função. Juízes de primeiro grau. Show de bola? Show de bola. Cuidado, hein? Mas peraí, professor, eu já estudei isso, sim. Você já estudou isso no artigo 98, inciso 1 da CF 88. Beleza? É a mesma redação praticamente aí do artigo 98, inciso 1 da CF 88. Assim como isso aqui, ó, justiça de paz, juiz de paz. Onde que eu encontro o juiz de paz na CF 88, professor? Artigo 98, inciso 2. Então, olha só, artigo 95. A Lei de Organização e Divisão Judiciária disporá sobre a justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação para o casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas em lei. Então aqui, ó, o que o juiz de paz faz? Juiz de paz celebra casamento e verifica se está tudo certo com os proclames para o casamento, beleza? Além disso, além de casar as pessoas dentro do cartório, do serviço notarial, tá? O que o juiz de paz faz? Ele também pode exercer atribuições conciliatórias, mas atenção, ó, sem caráter jurisdicional, tá? Sempre prestar atenção nisso aqui, ó. É sem caráter jurisdicional. Então ele não é juiz no sentido jurisdicional da palavra. O juiz de paz, ele existe para celebrar o casamento, verificar se está tudo certo com os proclames para o casamento, tá? E conciliar partes. Conciliar partes, tá? Mas sem caráter jurisdicional. É uma mera mediação que ele faz fora do poder judiciário. Entenderam? Então percebam o seguinte, ó, não tem caráter jurisdicional a conciliação feita por juiz de paz. É sem caráter jurisdicional. E ele também vai celebrar casamento. Beleza, professor, isso eu já sei. Porque eu já casei, conheço fulano que casou. Mas uma coisa que eu fiquei encucado aqui é o seguinte, ó. Eleição, eleição. Qual que é a forma de escolha do juiz de paz? Eleição. Composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, então ainda é periódico, né? Então, peraí, professor, eu nunca votei para juiz de paz. Sim, eu sei que você nunca votou para juiz de paz porque a eleição nunca foi regulamentada na prática. Mas sim, a escolha do juiz de paz é por eleição. Tanto é, gente, que tem idade mínima para você ser eleito juiz de paz. Lembram lá, ó, do artigo 14 da CF 88, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição? Eu não tenho as idades mínimas para o exercício de mandato eletivo? Só lembrando lá, ó, 35 anos. 35 anos é para quem, gente? Ah, é para presidente, professor, vice-presidente e senador. Exatamente, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para quem, gente? Para governador barra vice-governador. 21 anos, gente. 21 anos para quem, gente? Ah, 21 anos para deputados, como um todo, tá? Todos os deputados. Então, ó, deputado federal, deputado
estadual, deputado no Distrito Federal. Mas prefeito, né, e vice-prefeito, e atenção, quem que tem que ter 21 anos para ser eleito segundo a Constituição? Exatamente, ó, juiz de paz. Tá de todo tamanho lá, juiz de paz. E por fim, 18 anos. Qual que é a idade mínima de 18 anos aqui, ó, nas eleições para vereador? Beleza? Então percebam, ó, a Constituição já tinha mostrado pra gente que o juiz de paz era eleito, tanto que tinha idade mínima para ser eleito juiz de paz, ó. É só lembrar disso aqui, ó. 21 anos, ó. 21 anos para ser eleito juiz de paz. Tranquilo? Na prática, essa eleição nunca aconteceu. Ela nunca foi regulamentada aí, beleza? Então é por isso que a gente não vota para juiz de paz. Mas na teoria a gente votaria junto com prefeito, vice-prefeito e vereador. A gente escolheria também o juiz de paz. Ok, professor, show de bola. Vamos lá então, ó. Agora o parágrafo único. A legislação que criar a Justiça de Paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos novos titulares. Por isso que os juízes de paz são todos pessoas de idade. Porque como até hoje nunca teve a eleição, continua lá o juiz de paz antigo, anterior a 88. E eles estão morrendo, né? Aí o tabelião acaba assumindo a função do juiz de paz. Sabe quando que eles vão regulamentar essa eleição do juiz de paz? Nunca. Porque é de todo interesse do tabelionato, né, assumir essa função, porque é remunerado, ó. Parte do proclame que você paga lá no casamento vai para o juiz de paz, parte vai para o tabelião. Na hora que o tabelião assume essa função, ele assume também a parte que era do juiz de paz, tá? Então, o juiz de paz é uma espécie em extinção? É uma espécie em extinção. E, pelo visto, eles não vão regulamentar isso aí tão cedo, tá? Assegurando os direitos, atribuições conferidos, né? E designará o dia para a eleição prevista na Constituição Federal. Até hoje, tá? Até hoje não tem, né, essa designação aí, beleza? Os juízes de paz, sem caráter jurisdicional, integram a administração da justiça. Então, eles fazem parte do Poder Judiciário? Sim, mas enquanto, né, auxiliares da justiça no âmbito da administração da justiça. Jamais são juízes jurisdicionais. Tranquilo? Vale a pena marcar o artigo 96, típica questão de prova aí. Beleza? Então, olha só, a gente está aí na nossa maratona, né, do TJRO, mas é fundamental complementar essas informações aqui, tá? Falar de controle de constitucionalidade no Poder Judiciário e esse restante da Constituição do Estado de Rondônia no campo do Poder Judiciário. Beleza? Beleza. E aí, o que eu tenho agora, professor? Sem querer eu repetir aí, ó, o slide, ó, mas não tem problema não, tá? Agora, vocês precisam estudar também, ó, isso aqui, ó, os servidores públicos civis na Constituição Estadual. Então, vamos lá, vamos estudar os servidores públicos civis e depois vamos resolver as questões que já foram objeto de concursos anteriores no TJRO ou em concursos do estado de Rondônia como todo, mas sempre tendo como parâmetro o edital de vocês. Afinal de contas, nós estamos aqui no pós-edital. Então, beleza, vamos lá, professor, vamos lá, porque tá bem completo isso aí, essa é a ideia. Então, vamos lá. Artigo 20, ó, podem marcar, lembrando o seguinte, ó, vocês estudam servidores públicos na Constituição Federal também, né? 37 a 41 da CF 88 é fundamental do direito constitucional e do direito administrativo. Então sempre estude a CF 88 também. Mas beleza. E na Constituição do Estado? O que eu preciso estudar para o concurso, professor? A parte dos servidores públicos civis. Essa parte aí, essa seção 3, tá? Artigo 20. Os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas terão regime jurídico único e planos de carreira estabelecidos em lei. Então, é o RJU, o regime jurídico único dos servidores, né, do estado de Rondônia. Beleza? Beleza. Regime próprio, inclusive, dos servidores. Vamos lá. Parágrafo 1º. Fica assegurado aos servidores da administração direta
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores do poderes legislativo, executivo e judiciário. Em regra, gente, o vencimento é o mesmo. E tem algum problema o vencimento ser o mesmo? Não, porque vocês já estudaram isso aqui, ó. O artigo 37, inciso 12 da Constituição. Os vencimentos pagos ao poder legislativo, aos servidores do poder legislativo e do poder judiciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo executivo. E aí vem a Constituição Estadual e fala, ó, vai ter isonomia. Eu vou ter isonomia entre os cargos assemelhados. O vencimento é o mesmo. Isso significa que a remuneração do servidor do judiciário, do servidor do legislativo, do servidor do executivo, a remuneração é a mesma? Não, o vencimento básico é o mesmo. Mas aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, servidor público que recebe pelo sistema de vencimentos, né? Então, ó, se eu estou falando do sistema remuneratório de vencimentos, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que a remuneração como um todo do servidor, ela é formada pelo vencimento básico mais, né, as vantagens, ó, mais vantagens pecuniárias. E aqui entra gratificação, aqui entra adicional, né, adicional, aqui entra, né, abono, tá? Aqui entra verba de natureza indenizatória, entenderam? Então percebam que é a soma disso tudo aqui, ó, que vai dar o cifrãozão, que vai dar justamente o quê? O conceito de remuneração. Então a remuneração é o conjunto. A remuneração de quem recebe pelo sistema de vencimentos é o vencimento básico, mais a gratificação, o adicional, o abono, a indenização, as vantagens pecuniárias que são acrescidas ao vencimento básico, os penduricalhos de folha, entenderam? Então, isso significa o seguinte, ó, o vencimento pago ao poder legislativo e ao poder judiciário não pode ser superior ao vencimento pago pelo executivo. Então veio a Constituição do Estado e falou, ó, em Rondônia todo mundo é o mesmo vencimento básico e não a mesma remuneração. Pega o contra-cheque, velho. Se vocês acessarem o contra-cheque do judiciário, vocês vão ver que a gratificação, o adicional, o abono, as indenizações são bem maiores no judiciário e no legislativo do que no executivo. Então a remuneração é diferente, mas o vencimento básico é o mesmo. Entenderam? Então, ó, fica assegurado aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores do Legislativo, Executivo e Judiciário. Beleza, totalmente de acordo com o artigo 37, inciso 12, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou não do local de trabalho. Em resumo, no final aqui falou, ó, o vencimento é o mesmo, tá? Mas a remuneração é diferente. Inclusive, a remuneração do Legislativo e do Judiciário são maiores do que a remuneração do Executivo. É assim no Brasil inteiro, beleza? Então, sempre fica de olho aí nos concursos do Judiciário e do Legislativo. Beleza, professor. Bola para frente aqui, ó. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos servidores públicos civis estaduais as normas do artigo 39, 40 e 41 da Constituição Federal. Óbvio, né? Parágrafo 1º. A garantia expressa no parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal, ou seja, estabilidade, tá? A estabilidade após o quê? Após 3 anos de efetivo exercício. Mas isso para quem é servidor público efetivo, né? Concursado. Só que aí vejam só. A garantia expressa no parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal é extensiva ao servidor público estadual não estável. Então, peraí, professor. O não estável vai ter estabilidade? Sim, mas atenção, ó. Que esteja no exercício de mandato eletivo ou em diretoria de entidade sindical ou associativa,
representativa da categoria de servidor público, sem prejuízo da remuneração integral a qualquer título devida pelos poderes do Estado. Entenderam? Então, o que a Constituição de Rondônia, assim como outras, tá, fez? Virou e falou o seguinte, ó, eu posso ter um servidor público estadual que é não estável, mas ele virou diretor do sindicato. Entenderam? Ele está no mandato eletivo ou em diretoria de entidade sindical ou associativa. A partir do momento que ele está no mandato sindical, ele tem estabilidade sindical. Entenderam? Então, a estabilidade no serviço público, em regra, é para o servidor público efetivo. Mas e se eu tiver um servidor que acabou de entrar em estágio probatório e que assuma, que seja eleito para o mandato sindical, para ser diretor, né, presidente do sindicato X, Y ou Z da categoria. Ah, ele passa a ter estabilidade. Entenderam? É simplesmente isso. Simplesmente a extensão da estabilidade enquanto durar o respectivo mandato, né? E claro, ó, vai contando o tempo, né? Vai contando o tempo. Pode ser que quando ele termine o mandato ali, ó, ele já esteja em condições, né, de ser justamente estabilizado enquanto servidor público efetivo. Beleza? Então é só raciocinar aí e perceber que é uma regra natural que está presente não só na Constituição de Rondônia, mas praticamente em todas as constituições estaduais, tá? Aí olha só, os servidores eleitos para dirigentes sindicais ficam à disposição do seu sindicato. Você não precisa ir lá na sua repartição mais. Você vai trabalhar no sindicato, com ônus para o órgão de origem, a secretaria, o tribunal. Então você vai trabalhar no sindicato, mas continua sendo pago pelo tribunal, continua sendo pago pela secretaria, beleza? É assim no Brasil inteiro. E aí o seguinte, tá, mas quantos servidores podem estar nisso aí, professor? Depende do tamanho do sindicato, né? Porque senão vira festa, né, gente? Aí toda a Constituição estadual faz isso aqui, ó. Então, ó, a categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical seja até 1.000 servidores, terá direito a licenciar 3 servidores. Então, aqui, ó, o que vocês têm que lembrar? Tem que fazer essa tabelinha aqui, ó. Até 1.000 servidores. Quantos servidores podem lá ficar licenciados trabalhando só no sindicato, tá? Licença para 3 servidores. 3 servidores no sindicato, em licença no sindicato. A categoria profissional cujo montante de servidores seja de 1.001 até 2.000 servidores, terá direito a licenciar 4 servidores. Então, ó, de 1.001 até 2.000 servidores, qual que é a quantidade, gente? 4 servidores. Eles vão colocar 6, tá? Eles vão dobrar, né? 4 servidores licenciados, tá? Lembrando que é até, né? Ó, até 3. Depois eu vou passar limpo, tá? Até 4. Beleza. Tem mais, professor? Tem. Olha só aqui, ó. 3. A categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical seja superior a 2.001 até 5.000 servidores, terá direito a 6 servidores. Então, aqui, ó, de 2.001 até 5.000 servidores, quantos servidores licenciados lá no sindicato? Até 6 servidores. Beleza? Beleza. E a categoria profissional cujo montante de servidores na base sindical seja superior a 5.001 servidores, terá direito a licenciar na proporção de a cada 1.500 servidores, um servidor. Entenderam? Então, ó, 6.500 mais um, né? 6.501 na verdade, né? 6.501 mais um, aí fica 7, tá? Aí mais 1.500, 8, mais 1.500, 9 e assim por diante. Entenderam?
Pô, professor, eu tenho que guardar isso? É bom, viu? Já tivemos questões com isso aí. E inciso 4, considera-se base sindical o total de servidores efetivos numa categoria profissional. Vamos esquematizar isso aqui, ó, tá? É só a gente fazer uma tabelinha aqui, ó. Então aqui, ó, número de servidores, tá? Versus servidores licenciados no sindicato respectivo. Beleza? Então aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Número de servidores versus os servidores licenciados no sindicato respectivo, ó. Até 1.000 servidores. Até quantos servidores? 3, né? Então vamos colocar aqui, ó. Até 1.000 servidores. Pô, Bruce, não precisa repetir servidores. Agora eu repeti, aí depois eu faço aspas, tá? Até 1.000 servidores. Eu tenho até 3 servidores licenciados. Beleza, professor, já entendi. Aí depois, ó, o que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar de 1.001 até 2.000 servidores, tá? Até 4 servidores. Beleza. Aí o seguinte, ó, de 2001 até 3, é isso mesmo? Ó, até eu tô esquecendo, ó. Então aqui, ó, beleza, ó, de 1.001 até 2.000 até 4, né? Peraí, eu errei aqui, ó. Peraí, só um pouquinho, ó. Vamos lá, vamos. Não, até 4, tá certo, tá? Agora sim, ó. Aí vem, ó, de 2001 até 5.000, ó. Até 5.000 servidores. Ah, vai ter quantos aqui, ó? Até, né? 5.000 servidores aqui, ó. Cadê? Ó, 5.000 terá direito a 6 servidores. Beleza. Até 6 servidores. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Tem o até nesse aqui? Tem o até, ó. Tava achando que não tinha o até. Beleza, tá? 5.001 servidores, né? Acima, né? Com mais de 5.001 servidores, mais um servidor a cada 1.500, tá? Então, beleza. Vamos colocar aqui, ó. Até. Opa. Mais, né? Mais de 5.000 servidores. Eu tenho aqui, ó, mais um servidor licenciado por 1.500 servidores. Entenderam? Então já tinha 6. Aí vai ter o 7º, o 8º, o 9º, se assim for. Se assim for a situação. E aí, no máximo, que eu acho que o concurso vai cobrar é isso aqui, viu, gente? Isso aqui seria a situação máxima, ó. Essa situação do parágrafo 4º. Por quê? Porque quando você vai no parágrafo 5º, começa também, ó, os servidores eleitos para dirigentes das associações de classe. Aí eu tô falando de associação de classe, não de sindicato, ó. De servidores estaduais ou militares estaduais ficam à disposição das mesmas com ônus para o... Entendeu? É a mesma regra. Aí vai, ó, categoria profissional, cujo montante de servidores estaduais ou militares estaduais legalmente associados com a finalidade de prestação de assistência médica, social e jurídica a seus quadros, seja igual ou superior a 1.500 servidores estaduais ou militares estaduais. 3 servidores. Entenderam? Então aqui, ó, o que eu tenho que lembrar, né? Seja igual ou superior a 3.000, ó. A 1.500, desculpe, ó, igual ou superior a 1.500. Quantos servidores? Até 3.
Não é no sindicato, entenderam? É na entidade de classe, ó. Na entidade lá, na associação ou entidade de classe respectiva, beleza? Até 3 servidores, tá? E ó, considera-se associado o total de servidores efetivos da mesma categoria profissional, beleza? Então, beleza, aí tem essa regrinha aí. Parágrafo 11. Fica assegurado ao servidor que, na forma da lei, passar para inatividade, conversão em pecúnia dos períodos de licença especial não gozadas por necessidade de serviço. Isso aqui, gente, ó, é inconstitucional hoje em dia, tá? Mas percebam que tem aí a previsão no texto da Constituição do Estado. Acho pouco provável o concurso, né, cobrar. Em tese, você teria a venda ali, ó, da licença, da férias prêmio não gozada, tá? Você, em regra, hoje não pode mais ter a conversão em pecúnia. Você pode até aposentar antes, tá? Integralizar aquilo na aposentadoria, mas converter em pecúnia, em regra, não. Mas percebam que tem na Constituição Estadual, tá? Vai que a FGV não fica fazendo, né, a análise se é constitucional ou não é constitucional, mas em tese eu não poderia ter mais isso aqui. Parágrafo 2º. É assegurado, podem marcar, ó, o examinador vai cobrar isso aqui. Na hora que ele bater o olho no 12, ele não vai cobrar o 11, ele vai cobrar o 12. É assegurada às servidoras públicas estaduais da administração direta e indireta licença maternidade, sem prejuízo do cargo e remuneração, com duração de 180 dias. Então, gente, ó, licença maternidade no estado de Rondônia tem qual período? 180 dias. Podem marcar isso aí, hein? Clássico do clássico, em termos de Constituição Estadual. A mesma proporção estabelecida no parágrafo 4º para dirigentes sindicais que fiquem à disposição do seu sindicato será utilizada nos casos de federação ou confederação sindical. Pouco provável aí de prova para vocês, tá? 20C. Ficam equiparados ao dirigente sindical, para efeitos do parágrafo 4º do artigo 20, os servidores públicos de todos os poderes do Estado de Rondônia, assim como os servidores públicos e empregados seletistas da administração indireta, que ocupam o cargo de presidente de associação e dos conselhos de classe profissional. Tipo, ele é presidente do CRM, entenderam? Legalmente constituídos e em funcionamento há mais de um ano, desde que haja comprovação de representação política da classe a ser demonstrada com quantidade mínima de 200 associados e previsão estatutária para essa finalidade. Então, por exemplo, eu tenho um engenheiro do governo do estado ou um engenheiro do TJ que vira presidente do CREA, entenderam? Aplica a mesma regra que a gente viu anteriormente no parágrafo 4º. Pouco provável, concurso não vai chegar a tanto não, beleza? Beleza. 21. Fica assegurado ao servidor público estável a remoção para a localidade onde sirva o cônjuge, desde que haja no local função compatível com seu cargo, entenderam? Então, ó, o cônjuge foi transferido. O servidor público estável vai ser removido para uma função, para um local com função compatível ao seu cargo. Nenhum servidor poderá ser transferido ou removido ex officio para cargo ou função que deve exercer fora da localidade de sua residência, nos 6 meses anteriores ou posteriores à posse do governador, salvo com consentimento do próprio servidor. Podem marcar. O parágrafo único aqui, ó, é questão de prova. Podem marcar isso aí, ó. Beleza? Nenhum servidor poderá ser transferido ou removido ex officio, por vontade da administração, para cargo ou função que deve exercer fora da localidade de sua residência, nos 6 meses anteriores ou posteriores à posse do governador, salvo com consentimento do próprio servidor. Isso é para evitar perseguição, né, contra, por exemplo, um servidor que fez campanha contra, né, o atual governador. Entenderam? Então é por isso que eu tenho isso aí, ó. Vale a pena marcar, hein? Cuidado com o 21. O 21, questão de prova. 22. O servidor público que esteja responsável legal e que cuide diretamente de portador de necessidade especial, de pessoa com deficiência, comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.
Podem marcar. É a questão mais cobrada até hoje, tá? Da Constituição do Estado de Rondônia aí, ó. Impressionante como é que eles gostam de cobrar isso aqui, ó. Vocês vão perceber claramente isso aí, ó. Boa parte das questões anteriores tem a ver com isso aqui, ó. Ok? Então, ó, o servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com deficiência, portador de necessidade especial, que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico ou não, terá redução de 50% de sua carga de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. Podem marcar. Ó, isso aqui é tela de prova, ó. Tela de prova. Cuidado aí, ó. Tela de prova. Beleza? Beleza. Ah, então, olha só o que a gente tem, né, na sequência aqui, ó. 22 ainda, parágrafo 1º. Para fins de concessão do benefício de que trata esse artigo, considera-se portador de necessidade especial a pessoa de qualquer idade portadora de deficiência física ou mental comprovada e que tenha dependência socioeducacional e econômica do servidor público. Beleza? Então, a pessoa com deficiência, né, seja ela física ou mental, ela depende socioeducacionalmente ou socioeconomicamente daquele servidor público. Beleza? Beleza. A redução da carga horária de que trata esse artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e dependência econômica do portador de necessidade especial. Tranquilo? Então, enquanto for necessário, vai permanecer com a redução de 50% da carga horária. Podem marcar, viu? É a que mais cai. Vocês vão perceber que é extremamente recorrente aí nas questões de prova. Beleza? Beleza. A gente está chegando perto aqui do final da Constituição do Estado e daqui a pouquinho a gente vai para as questões. Mas, ó, gente, dica. Sempre que vocês forem justamente estudar a Constituição Estadual, Lei de Organização Judiciária, Regimento Interno, pega o texto e vai esmiuçando. E vai marcando aquilo que é mais importante. A mesma metodologia que eu uso aqui com vocês, vocês podem usar para estudar. E aí vocês vão perceber que fica muito mais fácil acertar todas essas questões referentes, né, a essas legislações mais específicas, tá? Por mais que seja uma prova da FGV, é sempre muito próximo do texto legal. Tá? Parágrafo 3º. Nos casos em que a deficiência for confirmadamente considerada irreversível, a concessão de que trata esse artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar anualmente apenas a dependência econômica. Ó. Então, anualmente comprova tão somente o quê? A dependência econômica. Se eu não me engano, teve questão aí, ó. Tem questão falando justamente desse anualmente aí, ó. Beleza, vamos lá, bola para frente aqui, ó. Primeira questão de prova aqui, ó. Defensoria Pública, VUNESP, 2017. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei todas as questões de bancas, né, das mais variadas, mas que trataram da Constituição Estadual e que podem ser objeto da prova de vocês, que estão dentro do edital do concurso de vocês. Então vamos lá, ó. Uma questão sobre controle de constitucionalidade, tá? Ela é mais para o nível superior, mas o pessoal do nível médio consegue resolver também. Defensoria Pública, VUNESP, 2017. Leia o seguinte dispositivo da Constituição do Estado de Rondônia. Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão, a ADO, de medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das providências necessárias à prática do ato ou início do processo legislativo e, em se tratando de órgão administrativo, para emiti-lo em 30 dias, sob pena de responsabilidade. Certinho. Para artigo 88, parágrafo 3º. O parágrafo transcrito, à luz dos limites do controle de constitucionalidade em âmbito estadual, estabelecido pela Constituição Federal, deve ser considerado. Opa, está perguntando se o parágrafo é constitucional ou não, tendo em vista a Constituição Federal. Claro que é, gente, né? Então aqui, ó, é constitucional? É,
porque o modelo federativo adotado pela Constituição Federal confere alto grau de autonomia aos estados, que somente são obrigados a manter um sistema de controle de constitucionalidade, mas podem optar entre os modelos difuso, concentrado ou misto. Não pode optar, tem que ter controle difuso e controle concentrado. Entenderam? Então, assim, ó, é constitucional? É. Mas não tem essa história que um estado pode ter só controle difuso ou só controle, tá, concentrado. Ele tem que ter ambos os controles. Tem que ter tanto difuso quanto concentrado. Então, por isso que você não pode marcar a letra A. Constitucional é constitucional, porque as normas da Constituição Federal que disciplinam o controle de constitucionalidade são de observância obrigatória pelas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, que devem reproduzir todos os instrumentos processuais previstos no texto federal, o que abrange a ação de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não tem que ter arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tanto é que em Rondônia tem só a ADI. Reparem lá, ó, a Constituição fala da ação direta de inconstitucionalidade. O erro está aqui, ó. Todos os instrumentos processuais previstos teria que conter todas as ações previstas. Entenderam? Beleza. C. Inconstitucional, porque a Constituição... Ah, já está errado, né? É constitucional. D. É constitucional, tá? É constitucional. Está até aí a resposta aí, ó. Sem querer eu deixei aí, ó. A resposta é constitucional, porque a Constituição Federal prevê que cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição do Estado, sendo que a inconstitucionalidade é gênero do qual derivam duas espécies: a inconstitucionalidade por ação, a ADI, exatamente, né? E a inconstitucionalidade por omissão, a ADO. É isso mesmo, tá? Ele ainda fez referência aqui, ó, ao artigo 125, parágrafo 2º da CF 88. Tá? Então lembre-se, ó, quando for ter o sistema de controle de constitucionalidade, é aquele esqueminha que eu passei para vocês. O controle de constitucionalidade no âmbito do Poder Judiciário, ele é tanto concentrado, tá, como também tem o controle difuso. Por quê? Porque é vedada a legitimação para agir a um único órgão. Não pode ter só controle concentrado ou só controle difuso de constitucionalidade. Entenderam? Parece uma questão complexa, mas não é. Na hora que você entende o que é controle de constitucionalidade e tendo em vista, né, o que a gente viu lá no artigo 88, você não erra a questão, beleza? Então a resposta aqui, ó, letra E, claramente a letra E. Beleza, professor, bola para frente aqui. Qual que é a próxima questão? Ó, tinha até deixado espaço aí, ó. Questão de número 2. De acordo, olha aí, ó. De acordo com a Constituição do Estado, o servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade especial, que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. Resposta: letra C. Acabamos de ver. Então tá aí, ó. TJ de Rondônia, IESES 2017. Vocês vão perceber que o IESES fez questão, o FGV fez questão, todo mundo gosta de trabalhar com esses 50% de redução aí. Então é só ficar de olho, tá? Não tem como errar isso aqui, ó, 50%. De acordo com a Constituição do Estado de Rondônia, o servidor público que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com deficiência, portador de necessidade especial, que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, tá? Terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. Fica de olho nisso aqui, ó. Sem prejuízo, tá? Não tem prejuízo na remuneração do servidor. Beleza, professor. Bola para frente. Vamos lá, ó. De novo, ó. TJ de Rondônia, FGV 2015. Marcela, servidora pública civil estável do estado de Rondônia, é responsável legal e cuida diretamente de seu filho Joaquim, de 30 anos,
que é portador de necessidade especial e, comprovadamente, necessita de sua assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico. De acordo com o texto da Constituição Estadual, que rege a matéria, Marcela terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, com redução proporcional de sua remuneração? Nada a ver, ó. Não tem a redução. Enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica de seu filho, né? Tem lá a necessidade de assistência, mais a dependência econômica, mas eu não tenho redução, né, da remuneração. Vamos lá, ó. Letra B. Terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência e dependência econômica de seu filho. Certinho, né? Então tá certo. Aqui, ó, sem querer eu esqueci de dar o enter, ó. Isso aqui é a letra C, aqui é a letra D, tá? Então aqui, ó, só para ficar claro aí, ó. C. Não terá redução de sua carga horária de trabalho em decorrência do princípio da isonomia, já que não é a própria servidora portadora da necessidade especial. Terá redução de 25%, nada a ver, né? Sem prejuízo da remuneração, ok, enquanto permanecer a assistência, ok, tá? E na letra E aqui, ó. Opa, sem querer, ó. Ah, agora que eu vi, ó. Eu tinha colocado aqui, ó, tá? Mas enfim. E que bagunça que eu fiz aqui na questão, hein? Não, mas tudo bem, vocês entenderam aí, ó. Aí é o seguinte, terá... Ah, acho que sem querer... Gente, sem querer aqui, ó. Cadê? Acho que sem querer eu deletei o slide correto, ó. Foi isso mesmo, tá? Eu copiei e colei aí, ó. E deletei. Sem querer eu deletei o slide correto. O importante é lembrar que é 50%, tá? Que é 50%, ó, na hora de fazer justamente aí a resposta é a letra B, ó. Peraí, né? Resposta é a letra B aqui, ó. Resposta é a letra B de bola, ó. Não, tá certinho aqui, ó. B de bola. O professor tá fazendo confusão. É muita aula, é muito concurso, é muito, né, muita legislação. Tá? Mas enfim, aqui, ó. Resposta é a letra B, gente. Olha só o que a gente tem aqui, ó. A resposta é a letra B. Terá redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência de seu filho de dependência, né, econômica. Beleza, tá? Aí o seguinte, na letra C não terá redução, tá errado. Na letra D terá redução de 25%, né, tá errado, tá? Aqui, ó, acho que sem querer eu reproduzi aqui, ó. Terá redução de 25%. Enfim, tá tudo errado aqui, ó. Tá tudo errado. A resposta aí é a letra B. Mais uma vez, o mesmo dispositivo sendo cobrado. Questão 4, gente, ó. Em relação à movimentação de servidor público, acabamos de ver. A Constituição do Estado de Rondônia dispõe que a remoção de servidor leva em conta critérios que promovam o seu bem-estar, com base em seu endereço, por critérios alternados de antiguidade e merecimento. Não tem isso lá, né, no texto da Constituição Estadual. Tá, ok, eu tenho, né, antiguidade, merecimento, ok, posso até ter critérios que promovam seu bem-estar, mas isso não está na Constituição de Rondônia, entenderam? Não está no texto constitucional. Vamos lá aqui, ó. Fica assegurado ao servidor público estável, já começou bem, ó, a remoção para a localidade onde sirva cônjuge, desde que haja no local função compatível com o seu cargo. Resposta letra B. Acabamos de ver aí, ó. A resposta justamente é a letra B, ó. É o último, né? Penúltimo aqui, ó. Artigo que a gente viu aqui, ó, 21, ó. Artigo 21 é o caput do artigo 21. Beleza? Então aqui, ó. Caput do artigo 21. Artigo 21, caput do concurso aí, da Constituição do Estado aí de Rondônia. Beleza, tá? Aí continua a questão de número 4 aqui, ó. Nenhum servidor pode ser removido ex officio para cargo fora da localidade de sua residência nos 6 meses anteriores à posse do governador, ainda que haja consentimento próprio do servidor. Não, aí é o parágrafo único. O servidor pode ser removido ex officio para cargo fora da localidade de sua residência, inclusive nos 6 meses anteriores? Não, né? Então, de novo aqui, ó, artigo 21, parágrafo único. Beleza? Beleza, tá? E letra E,
A remoção é definida exclusivamente pelo critério do interesse público, sendo irrelevante a localidade onde sirva o cônjuge e a época de remoção. Nada a ver, né? Inclusive, ó, nos 6 meses anteriores ou posteriores, nada a ver aí. Questão de número 5, ó, de novo, ó. A Constituição do Estado de Rondônia garante aos servidores a redução da carga horária de trabalho, nos casos onde haja comprovação de que sejam responsáveis legais e cuidem diretamente de portadores de necessidades especiais. Nos casos em que a deficiência for considerada irreversível, a concessão será definitiva, ficando o servidor obrigado a comprovar o quê? Anualmente, ó. Anualmente, apenas a dependência econômica. Resposta, letra C. Estão vendo aí, ó? Como que eles gostam do artigo 22, ó? De todas as questões, a que mais caiu, né, é justamente o 22. Então, foco aí, ó. Foco no artigo 22 da Constituição do Estado de Rondônia. Sem contar poder judiciário, viu, gente? Né? Uma aposta sempre boa aí, ó, é a parte de poder judiciário. Tranquilo? Tá aí meu Insta. Muito obrigado pela participação de todos, tá? E repito, né? Tava fazendo ao vivo com vocês. Todo mundo sabe, eu prefiro fazer ao vivo, é muito mais interativo, bacana, porque a gente acompanha ali o chat, tá? Mas infelizmente aí, ó, a internet no Brasil, mesmo sendo uma das maiores provedoras, que cobra do professor o pacote mais caro que tem para vender em tese a melhor banda larga, tá? Mesmo assim, a internet de vez em quando deixa a gente na mão, tá? Mas, gente, muito obrigado. Um abraço a todos aí de Rondônia. O pessoal sabe o carinho que eu tenho aí com Rondônia, né? Com todos vocês. Por quê? Porque já fui para Rondônia e fui muito bem recebido. Povo show, hospitalidade nota 1000, tá? Vocês estão de parabéns aí enquanto povo hospitaleiro que são, tá? Então, muito bacana ter estado aí, e algo me diz que eu vou voltar, que eu voltarei a Rondônia, beleza? Gente, muito obrigado, tá? Até uma próxima oportunidade aqui pelo Estratégia Concursos e sigam aí, né, na sequência dos estudos, na sequência da maratona, nós sempre estaremos presentes aqui, seja eu, seja os demais professores do Estratégia e sempre trabalhando com muito afinco e muito orgulho aí por todos vocês nesse concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia, ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade pelo Estratégia Concursos. Valeu demais, um abraço para todos.